Querida igreja, graça, paz, misericórdia, justiça, gozo e triunfos da parte do Eterno. Amém? Nós estamos felizes pelo privilégio que temos de sermos porta-voz dos céus na terra, de sermos voz e som da parte do Eterno aonde passamos. Somos gratos pelo privilégio de sermos embaixadores por Cristo, de representarmos um reino que não é abalável, um reino que não tem data de vencimento, porque é eterno. A Ele, somente a Ele, a honra, o louvor, o poder e a glória. Porque apesar de tudo, eu também sobrevivi. E até aqui tem nos ajudado. Grandes coisas Ele tem feito. Aleluia! Por isso temos motivos para nos alegrarmos na sua presença. Queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Podeis se sentar. É interessante como esse Deus trabalha. Desde sexta-feira pela madrugada, eu tenho estado algumas noites sem dormir. E desde a nossa viagem para New Orleans, que nós temos estado assim noites acordados, noites e noites. E sexta-feira nós chegamos em casa às 3 da manhã, os boêmios de Cristo, e eu não conseguia dormir, e deitei e vi uma palavra ao meu espírito: honra, honra. E aquela palavra, ela foi criando vida dentro de mim. Honra. E ontem nós ministramos para as mulheres. Eu vim durante toda a viagem, oração. Tivemos 2 horas e 45 minutos orando. E chegando ali, já chegamos prontas para receber de Deus. E ministrando às mulheres ontem, eu tinha ideia de algo que eu queria ministrar para a igreja hoje. Visto que nós estamos voltando para Paraíba dia 2 de setembro. E dia 7 nós temos mais um evento que Deus nos dá o privilégio, a oportunidade de sermos participantes ali no sertão. E eu queria ministrar algo que estava no meu entendimento que eu deveria ministrar à igreja hoje. Mas ontem à madrugada, o Espírito novamente falando comigo: honra, honra. E hoje pela manhã, persiste, honra. E eu disse: olha Deus, eu sei o que é honra por prática, porque eu vivo honra. Eu aprendi honra com o Senhor. Mas teologicamente, intelectualmente, eu não sei se eu vou saber me expressar a respeito de honra. Mas não existe nada melhor do que você viver. Quando você vive, quando você pratica, então você tem facilidade de se expressar com vida. E tudo que eu já ouvi aqui nos remete e nos leva à honra. Nós cantamos um cântico que fala no final dele sobre honra. Nós ouvimos agora uma palavra em Provérbios 3, 9 e 10 que nos leva a entender que devemos honrar a Deus sobre todas as coisas, né? Então eu creio que Deus quer nos levar para o Kalós, que é uma honra provada.
eu trago comigo esse manto. Esse manto me envolve, esse manto me cobre, esse manto me veste, e esse manto me conduz, o manto da honra. Porque honra não é apenas um princípio de comportamento do ser humano. Honra não é apenas um comportamento baseado em valores bondosos, em honestidade, dignidade, valentia, coragem. Honra não é apenas um princípio de respeito, outras características que são consideradas socialmente virtuosas. Honra tem uma ideia tremenda e poderosa que nasceu no coração de Deus. Deus é um Deus de honra. Na verdade, quando nós vamos ler sobre honra, nós vamos entender que ela tem um significado de destaque. Ou seja, alguém que possua privilégios ou distinção, alguém que possua alguma coisa demais na sua vida em determinada ocasião. Além disso, honra pode ser ofertada para alguém em um sentido de homenagem, como forma de demonstrar respeito, carinho, amor. Normalmente, as pessoas são agraciadas com uma honra quando recebem um símbolo, como um diploma, uma medalha, um insígnia. E eu lembro que no mês passado nós estivemos aqui e a pastora recebeu uma homenagem. Era seu aniversário. Ela estava fazendo mais um ano de vida e a igreja decidiu honrá-la. A igreja decidiu homenageá-la. A igreja decidiu prestar um momento de reverência, de respeito, de admiração, de gratidão, de amor, de generosidade para com a vida da pastora. E quando eu vi aquilo, eu me alegrei por demais, eu e meu esposo, porque é tão raro nos nossos dias. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele buquê. Eu nunca tinha visto um buquê como aquele. Maravilhoso, lindo. E foi uma prestação assim de honra tremenda da igreja para com a vida dela. E quando nós damos honra, nós trazemos honra de volta. Verdade. Para as nossas vidas, como cristãos nascidos de novo. Porque honra é um princípio divino a ser vivido por cada um de nós. Glória a Deus. A palavra grega para honra significa reverenciar, estimar, valorizar e respeitar. Isso é um princípio de Deus para a minha vida e para a sua. É um princípio de Deus para a nossa vida como igreja do Cordeiro, como representantes de Deus, como representantes dos céus aqui na terra. Isso é um princípio de Deus para ser vivido por nós. Mas muitas vezes estamos aquém do projeto de Deus, do sonho de Deus, do desejo de Deus para as nossas vidas. E se essa igreja já é uma igreja de honra, que você cresça nisto, que você amadureça nisso, que você realmente frutifique nisto, em honra. Aleluia. Deus nos chama a respeitar, a considerar, a valorizar, a estimar as pessoas com lealdade, com fidelidade e prestígio. Esse é o desejo do coração de Deus, Pai. Que eu olhe para você
e que eu veja em você a semelhança dele. Aleluia. E ao olhar para você e ver em você a semelhança dele, desperte em mim o desejo de te estimar, te valorizar, te respeitar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Te prestigiar, te homenagear. Aleluia. O desejo de Deus é que honrar não seja apenas dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição que você ocupa. Aleluia. E qual é a posição que você ocupa no reino de Deus? É a posição de filho de Deus, príncipe de Deus, princesa de Deus, herdeiro de Deus, Aleluia. co-herdeiro com Cristo. Qual é a posição que você ocupa aqui na terra? Representante dos céus na terra, Aleluia. representante de Deus aos homens, luz, farol que conduz outros, que guia outros ao porto seguro. Qual é a sua posição na terra? É de sal, que tempera, que dá sabor. É de sal que mantém o corpo. Essa é a minha posição, é a sua posição. Quem sou eu? Quem é você? Embaixadores, nós temos uma posição diante de Deus e diante dos homens. Algumas pessoas podem até não concordar com a posição que você tem, mas isso não dá a elas o direito de te desrespeitar, de desvalorizar a posição que você tem. Sabe, um exemplo é o nosso presidente. Tanto o presidente do Brasil quanto aqui o presidente da América. Você pode até não concordar com algumas ideias, você pode até não concordar com algumas posicionamentos, você pode até não concordar com algumas atitudes, mas isso não lhe dá o direito de desrespeitar. Isso não lhe dá o direito de desonrar. Isso não lhe dá o direito de desvalorizar. Porque honra é um princípio estabelecido por Deus. E nós temos que honrar as autoridades constituídas, porque toda autoridade constituída foi constituída por Deus. Deus se utilizou do povo, dos meios, mas foi Deus que colocou na posição que está. Aleluia. Você pode até não concordar com o posicionamento muitas vezes do seu pastor, mas isso não lhe dá o direito de trabalhar contra ele, de desrespeitá-lo, de afrontá-lo. Mas isso lhe dá a liberdade, como filho de Deus, filha de Deus, de se achegar a ele, de se aproximar dele em amor. Aleluia. E abrir o seu coração Glória a Deus. e conversar, dialogar. E se mesmo assim você acha que não funcionou, dobre seus joelhos, ore por ele, abençoe ele, peça ao Espírito Santo que trabalhe na vida dele, no entendimento dele, no coração dele, transforme a maneira dele ser, dele agir, e que ele seja transformado segundo o coração do Pai. Aleluia. Glória a Deus. É igual os filhos. A Bíblia diz que os filhos devem honrar os seus pais, independente de se seus pais são bons ou maus, se seus pais merecem ou não. O princípio é: filho, honra teu pai e a tua mãe, merecendo eles ou não. Bom, eu vou começar aqui. Honra, segundo o dicionário, significa dignificar, distinguir, é mostrar consideração especial a alguma pessoa, é tratar essa pessoa
de uma maneira especial, diferenciada. Logo pensamos que em alguma cerimônia que formalmente honramos, como foi feita aqui com a pastora, que já estamos fazendo tudo. Isso é importante, mas não é tudo, porque você honra ela no dia a dia, com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu modo de ser. Porque honra, ela é demonstrada por meio de palavras e também de ações, que vai surgindo por causa de uma atitude interior de estima, de apreço, de respeito pela posição que essa pessoa tem. Mas eu não estou tratando apenas de posição presidente, pastor, pastora, uma posição profissional. Não, eu estou tratando de uma posição no reino. Eu estou tratando de uma posição no mundo espiritual, de uma posição diferenciada que cada um de nós temos e que até o nosso próximo tem. E nem sempre o nosso próximo é aquele irmão que disse sim para o plano do evangelho. Nem sempre o nosso próximo é aquele irmão que está sentado ao nosso lado, que nós amamos estar com ele. Muitas vezes o nosso próximo é aquele que está pedindo lá fora, oprimido, deprimido, drogado, esmolando. E até este você deve tratar de maneira especial, com dignidade e com honra. Sempre que eu passo pelos sinais e que eu vejo alguém pedindo, mesmo que eu ouça outros me dizer não dê, mas o meu coração é movido a dar algo e dizer, pelo menos você é especial, você é importante, você está aqui hoje, mas amanhã você poderá estar num lugar diferenciado, num lugar alto, num lugar de destaque, num lugar de bênção, num lugar apropriado. Você hoje pode estar aqui num lugar desapropriado, mas amanhã você poderá estar num lugar que ninguém imaginaria que você estivesse. Sempre que eu paro no sinal, eu procuro dar uma garrafa com água para alguém e perguntar: você tem sede? Você quer beber? Deus se preocupa com você. Num gesto de cuidado, de zelo, de amor, de misericórdia, você pode honrar alguém. E Deus está querendo algo de nós. E como é que eu vou aprender isso? Honrando a Deus. Honrando a Deus. Como é que eu vou honrar a Deus? O amando de todo o teu coração. Porque lá em Deuteronômio 6:5 diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Lá em Deuteronômio 36 diz: o Senhor seu Deus te dará um coração fiel a você e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e assim vivam. Quando eu amo a Deus, eu reverencio. Quando eu amo a Deus, eu o adoro. Quando eu amo a Deus, eu beijo seus pés. Quando eu amo a Deus, eu não tenho vergonha de me prostrar diante dele e reconhecer que ele é o meu Senhor, que ele é o meu amado, que ele é o meu amigo, que ele é o meu desejado, o meu esperado, o meu tão aguardado. Glória a Deus. Quando eu amo a Deus, eu não tenho vergonha, eu não tenho timidez de abrir o meu coração, derramar a minha alma, contar para ele a minha história, dizendo que ele é e que sem ele nada sou. Nada tenho, nada posso, nada faço e não vou a parte alguma. Quando eu amo a Deus, eu começo a honrá-lo. E como é que eu honro a Deus? Crendo nele. Aleluia. Acreditando que ele é o galardoador daqueles que o buscam.
que Ele é o presenteador daqueles que o buscam. Como é que eu honro a Deus? Acreditando que Ele é soberano, que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe de paz, Ele é o grande, Ele é o eu sou, Ele é o maravilhoso, Ele é o desejado das nações, acreditando que tudo é possível a Ele, porque para Ele não há nada demasiadamente difícil, e operando Ele, quem impedirá? Como é que eu vou honrar a Deus? Reconhecendo os seus atributos, reconhecendo os seus feitos, vivendo os seus princípios, praticando os seus princípios, praticando a sua palavra. Eu vou viver isso, crendo que a realidade do coração de Deus está expressa para mim na sua palavra. Amém. Eu vou honrá-lo, Aleluia. obedecendo, porque em toda promessa de Deus há uma condição. Para cada promessa de Deus há um sim. Se ouvires, se fizeres, se quiseres, se creres, sim. Então eu vou honrá-lo crendo e obedecendo, vivendo o que Ele diz, fazendo o que Ele quer, sendo guiado por meio do Espírito, fundamentado e estruturado na palavra. Quando eu começo a ter uma vida estruturada, fundamentada, baseada na palavra, no princípio, então eu estou honrando ao Senhor, eu o estou glorificando, eu estou prestando a Ele homenagem por meio do meu louvor, da minha adoração, do meu testemunho e da propagação de quem Ele é. Aleluia. Como que eu honro a Deus? Amando o meu próximo como a mim mesma. Mas para amar o meu próximo como a mim mesma, eu preciso realmente me amar como criação de Deus, como semelhança de Deus. Então, a partir do momento que eu honro a Deus, eu tenho facilidade de honrar o meu irmão. Eu tenho facilidade de honrar o meu próximo. A partir do momento que eu me relaciono com Deus, que eu tenho vida com Deus, que eu tenho intimidade com Deus, que eu sou guiada ao coração do Pai, o coração do Pai me guia de acordo com o que Ele sonhou e projetou para mim. E consequentemente eu vou passar isso para aqueles que estão ao meu lado, para aqueles que convivem comigo. Queridos, nós estamos vivendo em uma geração onde o amor está esfriando. Nós estamos vivendo em meio a uma geração que não sabe o que é honra, uma geração que desonra a Deus, desonra pai e mãe, uma geração que desonra autoridades constituídas, uma geração totalmente aquém da verdade de Deus, da palavra de Deus. E como igreja eu preciso fazer a diferença. É verdade. Como igreja eu preciso ser diferente. Eu não posso ser mais um em meio à multidão. Eu não posso dizer que sou crente com a minha boca e ter atitudes que não demonstrem isso. Eu não posso dizer com a minha boca, com os meus lábios, com as minhas palavras que eu honro a Deus, se as minhas atitudes não demonstram isso. É incoerente. Então nós estamos vivendo uma geração que está se distanciando de Deus. Outros já estão distantes dele, consequentemente distantes do conhecimento dele. O conhecimento dele vem por meio da palavra. Por meio da palavra encontramos os princípios. E por falta deste encontro, essa geração vive perdida e fora da bênção de Deus, sem o favor de Deus, sem a bênção dele. Porque quebra de princípio atrai maldição, e cumprimento de princípio estabelece bênção. Aleluia. Prática de honra
é trazer, é atrair para si a bênção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, a atenção de Deus. A prática de desonra é ter a maldição de Deus vindo em sua direção. Então nós precisamos nos posicionarmos como povo de Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos 12, versículo de número 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Como eu já disse, honrar é mostrar consideração especial, é perceber, é reconhecer o valor de alguém. Isso é tremendo. Quando você olha para mim e você não vê a capa, o aparente, o exterior. É tremendo quando você olha para mim e você não me vê com os olhos da carne, mas você olha para mim e vê com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito, com o discernimento do Espírito, com a revelação do Espírito. Então quando você começa a ter essa percepção, você olha para o seu irmão, ainda que tenha defeitos, ainda que erre, ainda que tropece, ainda que não esteja perfeito, mas está sendo aperfeiçoado, você olha para ele, você olha para ela e você consegue amar cordialmente, com amor fraternal. Você consegue sentir pelo menos o amor filéu, fraternal. Você pode até não sentir o ágape, o agapô, o amor perfeito de Deus, mas você pode sentir o filéu. Então quando isso acontece, você começa a considerar essa pessoa e você começa a dar a ela preferência. Como é que é isso? Olha só que coisa linda. Quando João, o Batista, estava apregoando a respeito do arrependimento, a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, ele estava como percussor, alguém que veio preparar o caminho para Jesus. E quando Jesus vem, os discípulos de João ficam incomodados, inquietos, preocupados, e vão até João e dizem: olha, aquele a respeito do qual você falava, ele está vindo após nós, ele está batizando a muitos. Verdade. Aí João diz: o homem não tem nada se do alto não lhe for dado. Então João começa um discurso e ele termina lá em João 3, no versículo 30, dizendo: convém que ele cresça e eu diminua. Isso é preferir o outro. Isso é dar preferência ao outro. Olha, eu quero louvar a Deus pelo marido que eu tenho. Eu quero glorificar o Senhor pelo marido que Ele me deu, porque o meu marido tem me dado esta honra. Muitas vezes na nossa vida de casados, 29 anos, o meu marido tem dado preferência a mim. E isso é tremendo. Não importa que ele apareça mais do que eu, não importa que ele seja aparentemente melhor do que eu, não importa que ele batize mais do que eu, não importa que ele tenha mais dons do que eu em operação, não importa se o ministério dele cresceu mais do que o meu, eu vou dar honra a ele. Glória a Deus, aleluia. Cresce,
apareça, brilhe, reluza, refugie, porque eu sei que cada estrela no céu tem o seu espaço, Glória a Deus. tem o seu brilho, Aleluia. tem o seu tamanho, mas todas elas são estrelas. Aleluia. Todas elas têm sua função. Glória a Deus. E se uma delas faltar, não será a mesma coisa. Esse amor fraternal tem que estar na minha vida e na sua de tal maneira que você faça como João. Convém que o pastor Moisés cresça. Aleluia. Convém que ele prospere. Convém que ele seja uma bênção. Convém que a unção seja derramada sobre ele a cada manhã. Convém que a glória de Deus o possua. Glória a Deus. Aleluia. Isso é honra. E muita gente diz: eu honro a Deus, a homem não. Para que não cresça, para que não vire um ídolo, para que não fique orgulhoso. Isso é uma desculpa que está no nosso interior, porque lá no fundo o orgulho está em nós, o medo está em nós de que o outro cresça, de que o outro apareça. É a insegurança que há no nosso homem interior, Meu Deus. porque não nos achamos capazes e importantes como verdadeiramente somos. Essa igreja está crescendo. Essa igreja está criando novas dimensões. Deus está ampliando as fronteiras. Deus está mandando o povo. Mas é necessário que ela cresça sadia. Aleluia. Que ela cresça estável. Que ela cresça em valores. Que ela cresça em princípios. Que ela cresça em fundamento, em base. Glória a Deus. Ela não pode crescer em movimentos. Ela tem que crescer em conhecimento da verdade, em conhecimento da palavra, em revelação de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque se os dons faltarem, a essência de Deus está nela, a palavra de Deus está imprimida nela, o poder de Deus por meio da palavra está sendo injetada nela. Santo. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você conhece a história de Jonatas e Davi. Davi era apenas um garoto, um adolescente, que cuidava das ovelhas do pai. Davi não era honrado pelo pai como os demais irmãos, porque o cargo que ele ocupava, a missão que Davi tinha, humanamente falando, não lhe dava honra. Honra tinha os seus irmãos, que faziam parte do exército do rei. Mas Davi estava entre as malhadas, era um pastor de ovelhas. E eu não sei se você recorda, quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir aquele que Deus havia falado que seria o rei de Israel. Aleluia. Saul apresentou o primeiro, Eliabe, claro, primogênito, segundo a lei, segundo os costumes, Eliabe deveria receber a unção. Mas quando Eliabe aparece, Deus fala com Samuel e diz: Samuel, não é esse não é o meu escolhido. Samuel, tu olha a aparência, tu olha o que é externo, porém eu olho e vejo o interior, eu vejo o coração, eu vou no profundo, eu vou no escondido.
A minha honra não é pela posição, a minha honra não é pela idade, não é pelo tempo. A minha honra, Aleluia. é pelo que está no coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fala mesmo, Jesus. Eu estou parafraseando isto. Então, os filhos de Jessé foram passando. E o profeta diz: acabaram-se todos. São todos estes os teus filhos? Então, Jessé diz: ainda há outro que está lá no campo, cuidando de ovelhas. Aleluia. Ele disse: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Glória a Deus. Queridos, quando Deus quer honrar alguém, quando Deus quer privilegiar alguém, quando Deus quer trazer dignidade para alguém, nada e ninguém pode impedir. Queridos, a honra do homem, ela é temporária. A honra de homens é passageira, ela tem tempo de validade. Mas a honra de Deus não passa. A honra de Deus é eterna. Aleluia. Por isso, não busque honra de homens. Não busque ser reconhecido, valorizado, prestigiado, respeitado, homenageado por homens. Mas busque ser por Deus. Aleluia. Por causa da sua vida com Deus. Por causa do seu andar com Deus. Bem, esse Davi um dia foi mencionado no palácio. Jesus, eu estou indo nem sei para onde. Saul estava sendo acometido de um ataque de espíritos malignos enviados da parte do Senhor. Por causa da desobediência, por causa da quebra de princípios, o rei estava sendo atormentado por espíritos malignos que o perturbavam. Segundo alguns historiadores, Saul tinha esquizofrenia. Esquizofrenia ou espíritos malignos, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, que ele era atormentado por esses espíritos malignos, com permissão de Deus, por causa da desobediência, da quebra de princípio. Ele ficava como louco, fora de si. Então um dos seus servos aproxima-se do rei e diz: olha, o rei pede alguém que toque bem, para ir tocar para ele, porque desde a antiguidade a música é terapêutica. A música faz bem ou mal. Eu não sei se você já percebeu aí fora, quando você estava no mundo, essas músicas mundanas, tem música que te leva lá para baixo. Você chora, você sofre, você lembra do amor que perdeu, da ferida que alguém fez, e aí é aquela coisa. Tem música que te leva lá para cima, e por aí vai. Mas na igreja você percebe que existem cânticos que eles foram criados nos céus. A música, ela é tremenda, mas existem canções que foram feitas nos céus. E aí Deus procura um homem ou uma mulher na terra que ele possa lhe dar a música. É alguém muito especial, alguém do coração do Pai.
Aí quando o pai lhe dá essa música tem uma unção, essa música tem uma graça, essa música tem um poder, essa melodia é tão tremenda que você canta, adora e não cansa. Entra semana, meses, anos e você vai cantar a mesma canção e a mesma unção está presente. O mesmo nível de graça está presente. O mesmo nível de glória se manifesta. Porque é uma canção especial feita nos céus e dada a alguém especial na terra. E existem cânticos que são maravilhosos, mas são cânticos comuns, criados pelo homem, baseado na palavra. É uma música de adoração, mas tem um diferencial. Então, quando o jovem oficial ouviu o rei dizer: traga-me alguém que toque bem, para trazer alívio àquela aflição dele, ele disse: olha, eu conheço um jovem, ele é filho de Jessé o Belemita, o nome dele é Davi, ele toca bem, ele é valente, corajoso, sisudo em palavras, tem um gentil aspecto e Deus é com ele. Aleluia. Glória a Deus. Olha as características: toca bem, é guerreiro, valente, corajoso, sisudo de palavras, se ensina ou não, tem uma boa aparência e Deus é com ele. O rei diz: manda trazê-lo. E quando Davi chega no palácio, que o rei está perturbado, enlouquecido, agitado, ele pega a harpa e começa a dedilhar. Oliribica candor rebare suseremi maianda, alere mamaie candor rebaia sou, aleri mamaiwi andere maio sandereia, alemi handele la bababaie, alecando derere mamá. Eu sou o Senhor, eu sou pastor, eu sou grande aqui, eu sou o que sou e não há outro fora de mim. Operando eu, quem impedirá? Movendo minha destra, quem a deterá? Bradando eu do céu, que me calará? Eu sou grande, grande de Jacó, eu sou eterno, eu sou o Senhor, fora de mim não há. Orena babacu, xarabababaiacê, daramambababaio, candererererere, bababaio, iaiaçu, ialababaie, alamaie, halelaioi, olecandere mahaia. Sou o leão da tribo de Judá, sou a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, e eu estou reluzindo aqui. Aleluia. E Davi dedilhava a harpa, e ao dedilhar aquela harpa, trazia paz, trazia bem-estar e descanso à alma perturbada do rei Saul. Quando Deus quer honrar alguém, Deus tem seus meios, seus caminhos, suas estratégias. É algo que você não espera, não sabe como é que vai ser, mas Deus já tem tudo planejado, programado, arquitetado, projetado para te levar ao lugar de destino que Ele tem preparado para você. Aleluia. E então o rei afeiçoou-se a Davi. Mas como se não bastasse, olha que coisa linda. 1 de Samuel 18, de 1 a 4. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Depois daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas
fez um acordo de amizade ou de aliança com Davi, pois se tornaram seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Se você sabe o que é uma aliança, se você entende o que é uma aliança de sangue, uma aliança de amizade, uma aliança de companheirismo, uma aliança firmada em Deus, um compromisso firmado em Deus de fidelidade, de lealdade, você vai entender o que Jonatas fez. Quando Saul soube o que Jonatas fez, Saul ficou furioso, porque Saul começou a entender e compreender que Davi não era um jovem comum. Saul entendeu que ele havia sido rejeitado por Deus por quebrar princípio, por desonrar os princípios, por desonrar a Deus, porque Saul desonrou a Deus, desenvolvendo um papel do sacerdote que não era dele. Ele desonrou a Deus quando Deus disse para ele fazer guerra contra os amalequitas e destruía tudo que lembrasse Amaleque sobre a face da terra, inclusive matar Amaleque, que se levantava contra o povo de Deus. Quando Deus deu essa ordem a Saul, Saul foi fazer guerra contra Amaleque. Saul guerreou contra os amalequitas, mas Saul preferiu ouvir os homens que estavam com ele do que dar ouvidos a Deus. Saul preferiu agradar os homens que andavam com ele do que agradar a seu Deus. Ele poupou o melhor do boi, o melhor da ovelha dos amalequitas, e poupou Agag, o rei, e volta para o palácio. E Deus fala com o profeta, e o profeta vai até o rei, e quando o profeta se aproxima, Saul vai dizendo: eu fiz tudo quanto Deus mandou. E o profeta diz: e que ruído é esse que eu ouço? E que barulho é esse que eu ouço? E que mungido é esse que eu ouço? Ele disse: é que eu poupei o melhor do boi, eu poupei o melhor da ovelha para fazer sacrifício ao Senhor, e trouxe o rei dos amalequitas. Então você já conhece a história, que o Senhor o rejeita, que o Senhor passa dele o seu reino, corta dele o seu reino, porque ele encontrou um melhor do que Saul, que tinha um coração obediente, submisso, sensível, maleável e um coração de honra. Queridos, Jonatas, quando se encontra com Davi, o coração de Jonatas se afeiçoou ao coração de Davi. O coração de Davi se afeiçoou ao coração de Jonatas. Isso fala de unidade de espírito. Aí o que é que acontece? Jonatas não era o sucessor do reino? Se Saul deixa o rei, quem seria o próximo rei? Jonatas. Vem aqui, pastor. Mas quando Jonatas encontra Davi, ele estava vestido com manto de príncipe. Ele trazia consigo um manto de príncipe. Aquele manto dizia: Jonatas será o próximo no reino. Ele trazia uma capa de príncipe. Aquela capa dizia: é filho de rei, será o próximo na sucessão.
consigo um cinto e uma espada de príncipe, de filho de rei e de guerreiro, que guerreava as guerras de Deus e as guerras do reino. E o que é que a Bíblia diz? Que ele pega o manto de príncipe e coloca em Davi. Ele pega a capa de príncipe, a túnica, e dá para Davi. Ele pega o arco, ele pega o cinturão e ele pega a espada e passa para Davi. Sabe o que é que Jonatas estava dizendo naquele gesto? Com este gesto, eu sou um contigo. Eu dou preferência a você no reino. Eu passo para você o meu manto de príncipe, porque eu sei que você será o próximo na sucessão. Eu passo para você a minha capa, porque eu sei que você a vestirá. Eu te dou o meu arco, eu te dou a minha lança, eu te dou o meu cinto, a minha espada, porque eu sei que você vai pelejar as guerras do reino. Ai! Aleluia. E Saul, logo que soube dessa história, entendeu. E foi aí que nasceu a inveja. Foi aí que nasceu a preocupação, o medo e a insegurança de Saul. O meu filho já sabe que ele será o próximo rei, que ele reinará no meu lugar. A atitude de Jonatas é de humildade. A atitude de Jonatas é de amor. A atitude de Jonatas é de justiça. A atitude de Jonatas é de retidão. A atitude de Jonatas é alguém que tem o coração de Deus. A atitude de Jonatas é de alguém que não está preocupado com a posição, com o mérito, mas é alguém que sabe o que é honra. Aleluia. E sabe que a honra que ele estava dando também voltaria para ele. Deus te abençoe, pastor. Jonatas preferiu a Davi, deu preferência ao outro. Gente, isso é tremendo. Não importa o lugar que eu vou estar, o importante é que eu esteja com você. O importante é que eu seja um com você. O importante é que tenhamos aliança. O importante é que o meu coração está unido ao teu. E o nosso coração está unido aos céus. Está unido a Deus. Queridos, esse é o propósito de Deus para nós como igreja. Eu estou sabendo que vai iniciar aqui uma campanha da dupla honra. Mas ninguém tem honra dobrada se você não souber honrar. Ninguém recebe dupla honra se não souber honrar. Existe algo naturalmente dentro de nós que se rebela contra isso. É necessário que o Espírito de Deus gere em nós humildade. Que o Espírito gere em nós simplicidade. Que o Espírito gere em nós entendimento, discernimento, destruindo o orgulho e nos alimentando com o amor de Deus, o Pai. Meu Deus, no corpo de Cristo devemos honrar cada membro, porque neste corpo um membro não é melhor do que o outro. Eu posso ser braço, mas o braço não é nada sem a mão. Você pode ser mão, mas a mão sem os dedos não pode fazer nada. Os dedos sem as unhas não tem sentido. No corpo de Cristo, por mais insignificante que pareça o órgão, ele tem o seu valor, ele tem a sua importância, ele tem o seu lugar. Então, queridos,
Vamos aprender com Deus a honrar, Aleluia. a prestigiar, a valorizar, a homenagear, a respeitar, a amar, a compartilhar, dar preferência ao outro, porque isso glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Isso exalta ao nome do Senhor. Devemos honrar uns aos outros, assim como as autoridades constituídas. Devemos honrar os presbíteros da igreja, os pastores que estão governando a igreja como anjos do Senhor. Precisamos respeitar e valorizar os líderes que Deus coloca acima de nós. Aleluia. A Bíblia diz que estes são dignos de dobrados honorários, de dupla honra, porque presidem entre nós. Eles recebem de Deus para nós. Eles têm porção do céu para nós. Eles gastam tempo de oração, tempo de estudo, tempo de dedicação, guerra espiritual, oração, jejum, renúncia, para receber algo de Deus, uma direção divina. Olha, queridos, vim aqui pregar por pregar uma história. Agora gastar tempo de oração, buscando o que Deus tem, o que Deus quer para este dia, para este povo, para este lugar, é diferente do que você pegar qualquer esboço e falar. Precisamos falar pelo Espírito. Precisamos ministrar pelo Espírito. Precisamos conduzir a igreja de Deus no Espírito. Precisamos ensinar a igreja pelo Espírito. Precisamos ser voz de Deus, som de Deus, boca de Deus, atalaias de Deus, mensageiros de Deus, corpo através dos quais Ele se move. E para isso precisamos pagar um preço de santificação, de entrega, de rendição, de busca. Glória a Deus. É por isso que a palavra diz que estes são dignos de dobrados honorários, de honra dobrada. A Bíblia diz que não se pode amordaçar a boca ao boi que debulha, ao boi que pisa o grão, mas não é com bois que Deus está preocupado, é conosco. Devemos aprender a honrar os nossos senhores, ou seja, o seu boss, o seu patrão. A Bíblia diz que eles devem também serem respeitados, ainda que eles sejam bons ou maus. Respeitar um patrão bom não é difícil. Honrar um patrão, uma patroa boa não é difícil. Respeitar, valorizar, demonstrar amor, fidelidade, lealdade, porque há uma diferença entre fidelidade e lealdade. Fidelidade é quando eu cumpro com a minha obrigação, é quando eu cumpro com o meu compromisso. Fidelidade é quando eu sou fiel àquilo que me foi proposto. Mas lealdade é quando o meu coração se move em amor, em zelo, em cuidado, em entrega, quando eu faço com liberalidade. Então honrar um patrão bom, uma patroa boa não é difícil. Mas é aquele que é mau, a Bíblia diz que eu também devo honrá-lo, respeitá-lo, considerá-lo, valorizá-lo. Porque a honra que eu dou a ele, ainda que ele não mereça, ela vai estar trabalhando no mundo do Espírito. Aleluia. Ela vai estar movendo o mundo do Espírito. Ela vai estar realizando algo no mundo do Espírito. Aleluia. E quando eu Glória a menos Deus. pensar, eu menos imaginar, algo vai acontecer. Glória a Deus. Imagine uma casa, um lar, onde os filhos reverenciam os pais, onde os filhos respeitam, honram aos pais. Um lar onde o marido honra a esposa e a esposa honra o marido. Imagine uma casa
aonde a criança é ensinada e aprende a respeitar, valorizar os mais velhos, os mais idosos. Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar os cônjuges, tanto o marido quanto a esposa. Um deve honrar o outro, e os filhos aos pais e os pais aos filhos. Um deve honrar o outro. Um lar onde há respeito, onde há consideração, onde há honra, onde há vivência de princípio, é um lar em harmonia. Aleluia. O diabo pode até se levantar, mas ele cai. Amém. Ele pode até querer entrar e fazer bagunça, mas ele sai. Amém. Porque os Glória a princípios estabelecidos naquela casa o afugentam. Porque princípio vivido estabelece poder no mundo espiritual e autoridade espiritual. Um lar onde as crianças são ensinadas a respeitar os idosos, os anciãos. A Bíblia diz lá em Levíticos que devemos respeitar os anciãos. Eu cresci num lar que quando os mais velhos estavam na sala conversando, nós não podíamos atravessar no meio deles, porque se atravessasse haveria correção. Porque nós tínhamos que respeitar os mais velhos que estavam conversando e jamais passar no meio deles. Eu cresci num lar onde eu amanhecia. Até hoje eu tenho que dar a bênção ao meu pai, ao meu padrasto. Se eu entrar e não der a bênção, ele fica ressentido, triste, se sentindo desvalorizado, desonrado. Então até hoje, quando eu chego, eu digo: benção pai, benção mãe. É um princípio bíblico, é um princípio de aliança. E Satanás roubou isso da nossa casa, roubou isso da nossa família. Quando teu filho sai, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. Quando chega da mesma forma, você está impetrando bênçãos. Mas a modernidade tem roubado isso. Vai com Deus, meu filho. É uma bênção, é uma ministração. Então nós precisamos ensinar nossas crianças a honrar os idosos, os mais velhos, os anciãos, os experientes, tratá-los com amor. Eu faço parte de uma igreja em Pompano Beach, uma igreja americana, onde as crianças não têm salinha. Elas sentam ao lado do pai e da mãe e só se levantam para louvar, para adorar, para orar. Você não vê nenhum adulto, nenhuma criança saindo na hora do culto para o banheiro ou para beber água. Quem quer ir no banheiro vai antes do culto começar. Quem quer beber água bebe antes do culto começar. E eles assistem, não digo assistem porque é uma palavra mal colocada. Eles participam do serviço, eles participam do culto juntamente com os pais. Eles honram o culto ao Senhor. Isso é ensino que tem que ser praticado. Isso é disciplina que tem que ser imposta. Essa história do seu filho estar na igreja brincando com videogame, queridos, isso não existe. Isso é desonra a Deus. Isso é desonrar o céu. Seu filho, para ficar na igreja, tem que estar com o celular na mão. Está errado. Seu filho precisa de limites. E quem vai impor limites a ele é você. Mas hoje os filhos desonram os pais, porque os pais não exercem autoridade. Verdade. E quando exercem é da forma errada. Ensine em amor, exerce autoridade em amor, sente para conversar, para dialogar, e você verá algo de novo acontecendo. Preste atenção no seu filho. É mais fácil você se ver livre dele colocando um aparelho de celular, um iPad, seja o que for, um game nas mãos dele,
ensiná-lo, discipliná-lo? Onde está a sua autoridade? Onde está a sua sabedoria? Seus filhos só irão honrar você quando eles perceberem que você exerce sacerdócio. Bem, eu já vi que temos que terminar. Então, queridos, nós precisamos nos despertar do sono, porque nós queremos as bênçãos do Senhor. Nós queremos o favor do Senhor. Nós queremos a glória do Senhor. Nós queremos a manifestação do poder do alto. Mas essa manifestação só virá quando você aprender a honrar o Senhor, a honrar a casa dele, a honrar o culto prestado a ele e a honrar aquele que está sentado ao seu lado. Aí quando isto acontecer, algo vai fluir, algo vai se manifestar, a sua história de vida vai mudar, até os seus negócios irão mudar, porque o favor de Deus vai te alcançar em todos os sentidos da tua vida. Amém? Fiquemos de pé. Jesus certa feita disse em João 12, 26: se alguém me serve, siga-me, e o Pai o honrará. Deus cuida para que haja honra nas nossas vidas. Eu quero fechar hoje à noite tirando uma preocupação do seu coração. Deus tem um cuidado especial com 4 classes de pessoas. Esse cuidado é manifesto em amor, em provisão e em honra. E eu encerro aqui. Deus se preocupa com a viúva, que Ele também nos manda honrá-las. Ele se preocupa com o pobre, com o órfão e com o estrangeiro. Repete assim: eu sou estrangeiro aqui. Ei, há uma honra de Deus para você. Quando você começar a viver os princípios, está escrito: ame os refugiados como você mesmo. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Assim como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E nós vamos encontrar vários textos que falam sobre isso. Pedindo a Deus que imprima nele as suas leis, os seus princípios e o seu cuidado para com os estrangeiros. Pedindo que Deus abra os olhos do seu entendimento, para que ele se volte para a palavra e entenda. Se você orar, Deus vai levar uma boca, uma voz e um som até ele. Aleluia. Glória a Deus. Essa boca, essa voz e esse som falará como representante de Deus e dos céus. Aleluia. E todo tipo de injustiça vai ser retirado. Todo tipo de maldade será extinta. E todo tipo de ação e reação contrária será terminada. Glória. Se a igreja orar. Se a igreja cumprir o princípio, honrar, algo vai acontecer no mundo espiritual. Aleluia.
voz profética. Está para vir uma grande recessão. Mas se você se levantar, decidindo honrar a Deus, Aleluia. decidindo cumprir os princípios da palavra e orar, a recessão vai bater na porta de qualquer um, menos na sua. Porque assim como havia um marco do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta dos israelitas, impedindo o anjo da morte de passar por eles, vai haver a marca do sangue da nova da eterna aliança nos umbrais da tua casa, nos umbrais do teu negócio, impedindo a recessão de entrar, de se estabelecer e de ficar. Se você se posicionar, você vai ser testemunho e exemplo para milhares de milhares. E muitos se converterão através do estilo de vida que você vai estar vivendo no meio de uma crise mundial. Aleluia. Por isso o Espírito Santo está insistentemente querendo imprimir na minha vida e na sua princípios divinos. Por isso que o Espírito Santo está insistindo em gerar no meu e no seu espírito fé e fé inabalável, para que quando o vento contrário soprar, ele não mexa com você. Aleluia. Ele não te balance, ele não te desestruture, ele não arranque as suas raízes. Há algo de Deus aqui nesta noite. Há um manto diferenciado de Deus aqui. Vocês achavam que ia começar uma campanha de dupla honra? Sem o território estar preparado? Queridos, desonra fecha portas. Honra abre portas, abre caminhos. Aleluia. Abre corações e abre mãos.